muito bem-vindos ao Huntcast, o podcast de negócio que vai ajudar você, empresário, a crescer e escalar suas vendas. Meu nome é William, sou cofundador aqui da Hunt Sales, uma empresa criada para ajudar você, empresário, a crescer e escalar suas vendas, por meio de uma metodologia que une estratégia, processo e tecnologia. Estou aqui com o Rafael, meu sócio. Apresenta aí, Rafa, pessoal. Prazer, eu sou o Rafael. É uma honra estar aqui iniciando hoje o nosso primeiro podcast, junto com... Não teria uma pessoa melhor, além do meu sócio, o William, pessoa que eu admiro muito, para estar junto nesse projeto aqui comigo. E Rafa, conta pra gente, né, como é o nosso primeiro podcast, por que a gente criou esse podcast e qual que é o nosso grande objetivo com tudo isso? A gente vem conversando já há bastante tempo sobre criar conteúdo para disseminar o conhecimento que a gente tem para o nosso público, que é o pequeno e o médio empresário. E nada melhor do que num bate-papo como esse, em forma de podcast, onde a gente vai poder trazer convidados, vai poder explorar mais o tema de crescimento para o pequeno e para o médio empresário, que a gente sabe que é um desafio no dia a dia dessas empresas, alavancar seu negócio, fazer ter mais receita, mais venda e mais lucro no final do mês. É isso aí, Rafa. E tudo que a gente tem, sempre está buscando estudar, participar de mentorias e diversos treinamentos. E todo esse conhecimento a gente precisa compartilhar também. Então, esse foi um grande motivo também para a gente criar esse podcast, né? Para a gente transbordar e ajudar outros empresários a não errar os mesmos erros que a gente errou e também a acertar os acertos que a gente acertou. Com certeza. E já aproveitando o gancho dos erros aí, o podcast também é para fazer o nosso marketing, para vender mais, que sempre foi um erro que a gente cometeu, a gente não ter um marketing ativo, um marketing forte, que vai colocar a nossa mensagem para o mercado. E esse é um grande erro dos empresários também, né? O empresário ali, ele acha que é só ter um departamento de vendas vai fazer a diferença, vai fazer com que a empresa dele cresça e escale a operação. Mas o marketing também faz parte do negócio, né? Com certeza, Will. E conta aí, Will, o que é a Hunt Sales? A Hunt Sales foi uma empresa que nós criamos a partir de uma dor nossa, que nós temos outra empresa, que é a MicroAssist, uma empresa de 34 anos, uma empresa de tecnologia. E né, ao longo desses 34 anos, nós, pelo menos 30 anos, passamos aí patinando e vivendo de indicações. Eu acho que a boa parte dos empresários hoje vive, né, nesse mundo de indicações, né, de recomendações, só que isso é finito. Então, a gente não tem previsibilidade nas vendas. Então, a gente trouxe justamente o tema desse podcast hoje, né, Rafa? Quais são os desafios do empresário em implementar uma máquina de vendas na sua empresa. Então, nada melhor que a gente falar um pouquinho dos nossos erros também, né? Mas o que é essa máquina de vendas que o pessoal tanto fala? Conta para o pessoal o que é a máquina de vendas. Máquina de vendas é uma coisa muito simples. Então, pensa em uma fábrica, em uma indústria. Ela tem um processo produtivo. Então, entra o insumo e sai um produto final. Nas vendas, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem ali a entrada, que são os leads, e aí a saída é um contrato fechado, um cliente, uma venda efetuada. E aí, durante esse processo, a gente tem todo um passo a passo do que acontece. E quando a gente fala de máquina de venda, a gente quebra esse processo em pequenas etapas para a gente ter essa clareza de onde estão os gargalos e onde a gente pode ajustar o processo para ser cada vez mais produtivo. Ou seja, cada vez fechar mais negócios com menos esforço. Até compartilhando um pouco dos nossos erros, né? Como você falou, da nossa história da MicroAssist. A MicroAssist foi uma empresa fundada lá em 1990 e na época meu pai fundou. E depois eu e o William viemos aí, todo mundo acha que a gente é parente, né, Will? Mas na verdade o William começou ali na época como funcionário, sempre foi muito empreendedor, também queria ter o negócio dele e acabou se tornando sócio nesse processo. E a gente viu ali faz uns 4, 5 anos que a gente olhou para a MicroAssist e falou: a MicroAssist precisa estruturar um processo comercial. A gente fala que a gente sofria vendas, não tinha um time comercial ali que causava vendas, que ia atrás, que tinha aquela raça, aquela gana de buscar cliente mesmo de forma ativa. Então, nisso, a gente percebeu que a gente errava em contratação, a gente errava em estratégia, não capacitava o time. Tinham diversos erros ali que a gente cometia, que a gente foi buscar conhecimento,
buscar mentores, livros, para que a gente aprendesse a executar esse processo e pudesse aplicar ali na empresa. Até que surgiu a Hunt, né, Will? Conta aí como que foi esse processo, como que surgiu, qual foi a demanda para que a Hunt nascesse. Vamos falar assim do processo da Hunt. A Hunt ela surgiu desses diversos erros que a gente cometeu. Um desses erros, acho que é legal a gente bater um papo, falar um pouquinho dos erros também, porque os nossos erros, eu acredito que seja boa parte dos empresários que nos assistem aí, acabam cometendo ou já cometeram esses mesmos erros, né? Então, um grande erro que nós cometemos e que foi muito crítico, né, para a nossa operação foi a esperança de a gente contratar um vendedor mágico. Aquele vendedor que resolve todos os problemas, né? Então, você contrata o vendedor achando que você vai resolver todo o problema de vendas e vai sair vendendo. E aí você contrata aquele vendedor sem nenhum critério, primeiro, sem ter clareza do que aquele vendedor vai fazer, qual que é o passo a passo que ele vai seguir e para quem que ele vai ligar, para quem que ele vai prospectar. Então, aí você chega, contrata esse vendedor, ele chega na empresa, não tem um passo a passo do que fazer, e aí o empresário fala para o vendedor, e aí, vende aí pra gente, né? Vende como? Para quem? Qual que é o processo? E aí a chance disso dar certo é muito, muito remota. Então esse foi um grande erro que a gente cometeu, né? A esperança de você contratar um vendedor que faz tudo e resolve todos os problemas da empresa. E aí como que a gente resolve isso, né, Rafa? Um grande erro do empresário é achar que isso é o que o William falou, colocar ali o vendedor, aí quem que vai ser o mentor dele? O cara que está ali que não teve treinamento também. Então o João chega lá para trabalhar na empresa, senta na cadeira com o José que faz o processo errado. Como que isso vai dar certo? É impossível dar certo. Então, por isso que é preciso ali um método, um processo. A empresa, para crescer, ela precisa de processos bem estruturados. Não dá para ficar no acaso. E foi isso que a gente percebeu com a dor. Porque a gente gastou muito dinheiro já contratando vendedor que não tinha um processo para seguir, a gente não tinha um método e errava nisso. E foi aí que surgiu a Hunt. Quando a gente consertou isso, os amigos ali, clientes, começaram a falar, pô, eu quero que você faça isso na minha empresa também, por que você não abre uma empresa disso? E aí, dessa demanda do mercado que surgiu ali, foi que a gente resolveu abrir essa nova empresa, que é a Hunt Sales. E aí, a gente continuando falando um pouquinho dos erros, né? Uma coisa que me veio à mente aqui, do nosso processo lá atrás, aí o empresário ele contrata o vendedor, coloca ele para trabalhar, e aí não tem dados, não tem clareza do que acontece. Aí ele vai para um outro erro, que é, vamos contratar um CRM. Vamos colocar um CRM aqui que a gente resolve todos os problemas. E aí ele contrata uma ferramenta, vai na internet, pesquisa no Google lá qual que é a melhor CRM do mercado, coloca essa ferramenta, fala para o vendedor, olha, vamos instalar um sistema aqui agora para você gerenciar seus leads, gerenciar seus dados e ajudar a vender mais. E aí coloca essa ferramenta para ele trabalhar. Também outro grande erro, né? Aí é só dinheiro jogado fora. Aí o vendedor ele não sabe preencher um CRM, ele não tem um processo do que ele precisa executar. E aí entra mais um custo para a empresa e continua sem resultado. E aí o empresário começa a já cair naquela crença que vendedor não dá certo, ter sistema não dá certo, eu vou para o marketing. E aí ele cai num outro erro, né, que vou contratar um marketing que vai resolver todos os meus problemas. Os leads vão chegar, eu não vou precisar fazer nada. E aí ele investe numa agência de marketing, paga 3, 4, 5, 1 ano pagando uma agência de marketing e não chega nada de leads. Então, assim, um erro ele vai ocasionando outros erros, né, Rafa? E eu acredito que boa parte das empresas já tenham passado por esses problemas, né, por essas dificuldades. E a gente está trazendo aqui, deixando bem claro assim, onde os empresários erram, né, onde a gente já errou, para aí depois a gente entender, né, por que é importante você ter uma estrutura, ter um método para fazer as coisas, porque vendas é ciência, né? O pessoal acha que vender é um dom. Então a gente cai no outro mito, né? Que vendas é um dom, vendas tem que depender do vendedor estrela. Então, Rafa, vender tem um método, tem um processo? Como que funciona isso? Até pegando o gancho do que você falou, né?
Muitas pessoas elas querem essa fórmula mágica. Só que aí o que a gente vê? A gente vê aí na internet muita gente falando que o empresário ele não pode estar no operacional, ele tem que ir para o estratégico. E realmente, isso o empresário precisa fazer. Só que o que muita gente não fala é que tem fases na empresa. Tem fase que o empresário ele vai ter que estar mais no operacional. Então, por exemplo, se ele vai colocar energia para fazer um comercial acontecer, um marketing acontecer, não tem fórmula mágica. Ele precisa estar na frente daquele projeto por um tempo para depois ele poder delegar as funções. Então, isso é um erro que a gente vê que muita gente comete, né, Will? E até dentro da nossa experiência aí, que a gente vem tendo na Hunt Sales, a gente observa que as operações que performam melhor são aquelas que o dono está envolvido no projeto, ele está encabeçando, ele está colocando energia. Então, essas operações elas costumam ter um resultado melhor justamente por isso. Depois que ele já tracionou ali o negócio, aí sim ele vai delegar, ele vai para o estratégico, ele vai sair um pouco dessa parte mais de operação ali, tática, né? É isso aí, Rafa. E hoje, como que a gente pode... Que dicas que a gente pode dar para os empresários aí que estão buscando estruturar esse comercial, estão buscando organizar o comercial de uma forma estruturada, né, com processos, com método? O que a gente pode trazer de informações, de dicas para esse empresário? Qual que é o passo a passo que esse empresário precisa fazer para ele conseguir estruturar uma máquina de vendas, um processo que funcione, que ele gere resultado e que ele tenha essa previsibilidade, né, que a gente tem um método, né, receita previsível. E explica também um pouquinho para o pessoal o que é a receita previsível. É possível a gente ter essa previsibilidade de vendas? Eu acredito que o primeiro passo é definir uma estratégia bem pensada. Porque se você tem uma estratégia errada, você vai pôr muito esforço para ir para a direção contrária. Então, muitas vezes ali o empresário ele até vende, mas ele está vendendo para o cliente que não é o perfil ideal ali de cliente dele. Então, esse cliente ele não traz uma margem de lucro boa. A empresa ela precisa ficar dando desconto ali. O cliente ele não vê valor naquele serviço. Por quê? Porque está vendendo para o perfil errado, para o nicho errado. Então, o primeiro passo é definir a estratégia, fazer uma análise de nicho para entender qual que é o perfil de cliente que está disposto a pagar mais pelo meu serviço, que vê mais valor. Isso, inclusive, foi um erro que a gente cometeu, né, Will? Que a gente, na MicroAssist, a gente vendia para um público que não via uma necessidade ali. Para vocês entenderem um pouco mais, a MicroAssist fazia um serviço que é a gestão de TI. Só que nas empresas pequenas, geralmente o empresário ele se vira ali com o que ele tem e ele não está disposto a pagar muito por isso. Então, a gente estava tentando vender para uma empresa pequena que não via valor e queria pagar pouco. E aí que a gente percebeu que o produto ele funcionava mais para média empresa, não era nem para grande nem para pequena, mas para o médio, que ele estava naquele momento ali de ter uma demanda de TI maior, de precisar organizar a casa, mas ao mesmo tempo que ele não podia ter algo muito amador, ele também não tinha ali estrutura para ter um time interno. Então a gente encontrou esse perfil ideal de cliente, né? E, consequentemente, começamos a ter mais margem de lucro, começamos a melhorar os resultados a partir de uma estratégia bem definida. Então, acho que o primeiro passo para a máquina de vendas é definir bem essa estratégia. Legal. Depois da estratégia, a gente vai para processo. Então, uma empresa sem processo é uma empresa que não tem inteligência. Então, é uma empresa dependente de pessoas, dependente de vendedores. E aí, cada um faz do seu jeito. A empresa não tem método, não tem um passo a passo do que fazer e, obviamente, ela não vai ter uma receita previsível. Então, falando um pouquinho de receita previsível, tem um livro, né, que chama Receita Previsível, do Aaron Ross. Quem tiver curiosidade, é um livro que eu recomendo muito. E nesse livro ele fala que as vendas ela tem como você ter previsibilidade. Por quê? Cada etapa da venda, quando você divide o processo da venda, você tem um processo estruturado, você quebra esse processo em micro etapas, você consegue enxergar e ter clareza o que cada pedaço do processo executa. Então, por exemplo, tem muita empresa que tem um time de vendas onde o vendedor faz tudo. E aí a gente cai naquela, né, que o vendedor não faz nada bem feito. O vendedor ele vende, ele atende o telefone, ele dá o pós-venda, ele faz monta a proposta, ele gera o contrato, então ele faz tudo. Quem faz tudo não faz nada. Então o vendedor ele acaba não sendo especialista. Então por isso que a gente tem um processo de venda estruturado, onde a gente divide pré-vendas, vendas,
e sucesso do cliente, que são 3 etapas, e dentro dessas 3 etapas nós temos diversos processos, né? E dessa forma a gente consegue gerar uma previsibilidade, porque cada etapa ali a gente tem indicadores específicos e tem processos específicos que nós conseguimos ali, né, com um método e com procedimentos claros ali do que fazer em cada etapa, trazer essa clareza para o time de vendas e fazer a gestão de tudo isso, né? O mais importante. Inclusive você tinha comentado do erro ali do CRM, a gente vê muito CRM que as pessoas não estão usando essas conversões, né, de etapa para ter a previsibilidade, elas estão usando meramente ali como um gestor de tarefas, põe ali, né? Cadastro de oportunidade e pronto, só isso, né? Então, assim, um CRM ele tem que ser usado para você ter a previsibilidade, para você saber que se você colocar 100 leads na boca do funil, você vai converter X% lá no final. Então, e poder acompanhar isso, né? Ter dados, gráficos, para poder tomar decisão ali junto com o time. E aí, se você tem os dados, se você tem a gestão, você faz a gestão desses leads com a ferramenta, com tecnologia, obviamente a gente consegue identificar onde estão os gargalos. Então, por exemplo, se cada 10 leads que eu falo, que eu ligo, eu converto 5 para uma reunião, e dessas 5 que eu converto para uma reunião, eu consigo trazer 2 negócios fechados, a gente já sabe que para eu converter o dobro, é só eu dobrar o volume de leads que eu estou falando aqui na primeira ponta. Então, isso que é previsibilidade. Como que eu sei que se eu dobrar o número de leads, eu vou ter o dobro de vendas? Metrificando, medindo e tendo um processo padronizado. Porque se todos os vendedores fazem a mesma coisa, a gente está falando com o mesmo tipo de lead, o mesmo tipo de perfil ideal de empresa, que a gente definiu lá na estratégia. Obviamente, essas conversões vão ser bem parecidas, bem próximas, né? E a gente tem uma média disso. E aí a gente quer dobrar o nosso crescimento, obviamente a gente tem que dobrar o volume de leads aqui. E aí a gente vai olhar para que time que a gente precisa e o que a gente precisa fazer para poder dobrar esse número de leads. Mas o fato é que a gente consegue ter essa previsibilidade e mensurar isso ao longo da jornada, medindo o indicador de cada fase do processo ali. E falando um pouquinho de ferramenta, Rafa, de tecnologia, né? Porque hoje a tecnologia está aí para ajudar o processo de vendas e trazer mais velocidade, mais assertividade, porque antigamente a gente não tinha tudo isso que a gente tem agora, principalmente a inteligência artificial que veio aí para ficar. Como que a gente pode usar tudo que a gente tem, Rafa, de recurso aí, de tecnologia, para ajudar a gente aumentar essas conversões, ser mais efetivo, ser mais eficiente no processo de vendas ali? A empresa que não está utilizando tecnologia hoje está fadada a morrer nos próximos anos. Isso é fato. O mundo cada vez mais está se tornando mais tecnológico. A IA é absurdo o poder que ela tem. E os vendedores que não se atualizarem, os empresários que não se atualizarem, eles vão ficar para trás. Então, hoje existem diversos sistemas. O primeiro passo, que é o básico, é você ter os dados da sua empresa. Então, a gente vê que muita empresa nem isso tem, não tem os dados, não tem tomada de decisão. E aí, depois, para você ir para um próximo nível, aí já entra você começar a colocar IA ali, inteligência artificial, para fazer algumas análises. Então, William, conta para o pessoal o que a gente vem desenvolvendo ali que vai substituir muita coisa do que existe hoje que você está enxergando aí para o futuro. Hoje, por exemplo, Rafa, uma aplicabilidade da inteligência artificial no processo de vendas, nós estamos desenvolvendo um sistema aí onde nós conseguimos aplicar no processo de pré-venda e de vendas. Por exemplo, um SDR, quando ele faz as ligações, essas ligações são obviamente gravadas e registradas no nosso sistema. E aí isso gera um arquivo ali, né, um arquivo MP3 dessa gravação, onde a gente consegue avaliar essas ligações, colocar isso numa inteligência artificial. A inteligência artificial avalia essa ligação com base no script que a gente cria previamente, né, nos processos ali, e aí ele compara essa ligação, como que foi, com o processo. E ela consegue dar o feedback que antigamente, né, o gestor tinha que ficar ouvindo todas as ligações e dando feedback para o time. Hoje a gente consegue, com a IA, trazer isso de uma forma automatizada.
Então nós jogamos esse arquivo ali para uma inteligência artificial, ela avalia com base no processo e aí ela dá o feedback para o vendedor se ele seguiu o processo, se ele seguiu as etapas de uma ligação, porque todas as ligações a gente tem uma ligação de pré-vendas, ela tem uma estrutura, uma apresentação comercial ela tem uma outra estrutura. Então isso nós já temos, quando a gente define e desenha todos os processos ali na etapa de implantação, a gente já define tudo isso, deixa tudo pronto. E aí, com base nisso, a IA avalia e dá esse feedback. E agora, o que a gente demorava ali 3, 4 horas de um gestor avaliando um time ali de 5 pessoas, hoje uma IA faz isso em 5, 10 minutos. E, além do tempo, que isso é um ponto importante que a gente precisa também trazer aqui para o empresário, porque não é só o tempo de execução, é a assertividade também. Então, se você pega uma pessoa avaliando uma ligação, ouvindo uma ligação, ela vai usar muito a percepção dela. Agora, uma IA, ela não tem sentimento, ela não tem viés, ela usa método. E aí a gente tem uma assertividade absurda para avaliar aquela ligação, trazer os feedbacks, ajustar o processo e melhorar cada vez mais as conversões de vendas. Então, isso traz uma potência gigantesca para o processo de vendas. O mesmo acontece, né, Rafa, na parte de apresentação comercial, onde a gente tem recursos até melhores, né, até mais visuais ali, porque a gente usa um pouco da parte de vídeos também. Você quer contar um pouquinho da avaliação de vendas, como que é esse processo? A IA pode ajudar nesse processo também? Para vocês terem uma ideia, hoje a inteligência artificial ela é capaz de analisar uma reunião de vendas, por exemplo, e avaliar quem que falou mais, se foi o vendedor, se foi o cliente. Se o vendedor ele seguiu aquele processo, aquelas perguntas que ele tinha que ter feito, então ela avalia tudo isso e é capaz de ir gerando um score a partir disso, gerando ali uma gamificação, por exemplo. Então, esse processo, até a gente estava desenvolvendo lá, o William estava desenvolvendo uma inteligência para que a inteligência artificial ela simulasse realmente uma ligação do SDR. Então, quando você coloca lá os parâmetros para ela avaliar essa ligação e pede para ela se comportar como um SDR, ela faz como se fosse a ligação ali. Então, isso para o SDR é excelente para o vendedor ali, porque ele pode pegar essa inteligência artificial e usar para ele se autoavaliar, né? Ele vai vendo como que ela age, como que ele agiu e vendo as diferenças ali, o que ele pode melhorar. E até para vocês saberem, né, eu usei um termo aqui que é o SDR, acabei não explicando, mas o SDR ele é basicamente o pré-vendedor, ele é aquela pessoa que faz aquela primeira abordagem, que vai atrás ali dos primeiros clientes para agendar um próximo passo para a pessoa que é mais especialista ali no negócio poder dar sequência no fechamento. Nessa etapa, nessa parte de processo também, acho que é legal a gente explicar como que funciona o processo de pré-vendas, o processo de vendas e o sucesso do cliente. Para o empresário ter essa clareza por como que é pré-vendas, o que é vendas, o que o sucesso do cliente faz. Então, vamos contextualizar um pouquinho isso para o empresário aqui, que muita gente às vezes não tem essa clareza do que é cada um, quais são os cargos ali que a gente tem dentro de cada área e o que cada um faz. Quer começar por pré-vendas aí? A parte de pré-vendas tem diversos termos. Tem o SDR, tem BDR, LDR. No final das contas, muitos deles, cada um usa uma terminologia. Então, tem algumas diferenças, mas no mercado, cada um usa um tipo de termo. Então, assim, basicamente resumindo, o papel do pré-vendedor é fazer aquele primeiro contato. Por quê? O vendedor, o especialista ali, quem tem mais conhecimento do negócio, é uma hora mais cara. E pense comigo, o comercial ele está trabalhando de graça enquanto não fecha aquele contrato. Então, se o vendedor ele está prospectando, ele está gastando muito tempo com pessoas que não vão comprar, você está usando uma hora mais cara para um recurso que não vai gerar resultado no final das contas. Então, por isso que tem o pré-vendedor ali, que é uma pessoa que vai fazer esse primeiro contato, fazer uma qualificação de se aquele cliente realmente tem oportunidade ali de seguir para um fechamento e depois para aí sim passar para o especialista, para o vendedor ali que vai dar segmento ali para fechar o negócio. Então esse é o papel basicamente da pré-vendas ali. O vendedor ele acaba fazendo um grande volume de ligações, porque
nesse primeiro contato, um contato um pouco mais frio, as taxas de conversões são realmente mais baixas, né? E o pré-vendedor ele precisa ter volume. Então, ele faz aquilo de uma forma com volume muito grande que ele fica muito bom naquilo. Então, por isso que a gente separa esse processo. Porque o vendedor, além de ser um custo mais baixo para a empresa, ele consegue fazer um volume muito grande e de uma forma muito especializada. E com isso, ele vai cada vez mais aumentando as taxas de conversões. Com o uso da inteligência artificial, ele acaba também cada vez mais melhorando essas taxas de conversões. E aí, ele passa a bola para o closer, que é o vendedor. Aí já entra o processo de vendas, né, Rafa? E assim, tudo tem técnica, né, Will? Então, assim, o pré-vendedor, quando ele vai fazer uma ligação, ele tem uma técnica. Ele tem um roteiro ali para seguir. Não um roteiro que deixa ele engessado, mas um roteiro com as etapas principais que ele tem que abordar. Então, numa ligação, ele precisa abordar essas etapas para ele ser bem sucedido. Mas o principal é o que o William falou. É pegar o telefone e ligar. Porque no final os dados não mentem. Quem faz mais ligação, agenda mais, vende mais. Então isso é fato. Mas tem técnica, dá para melhorar a qualidade também através de técnica. E esse lance de pega o telefone e liga, a gente vê a dificuldade das empresas, né, de fazer o time comercial pegar o telefone e ligar. Então, isso é um desafio para você também, empresário. Eu imagino que deve ser para você aí na sua empresa, fazer o time de vendas pegar o telefone e ligar. Porque é isso que na prática a gente vê acontecer. Muitos vendedores falando que o telefone não converte, que a empresa não quer atender mais o telefone, que tem que ser pelo WhatsApp. E aí a gente vê com base nos números que não é bem isso. Quando a empresa pega o telefone e liga, a gente com certeza tem uma conversão muito maior. Porque o WhatsApp, o e-mail são meios passivos. Você depende muito ali do cliente, ele responder, ele vai olhar aqui, ele pode ignorar. O telefone não. Se você atender uma ligação e o vendedor ele teve aqueles 5 segundos ali para te conectar, ele não vai desligar na sua cara, dificilmente. Tem casos que acontece, mas é muito pouco. Então, você consegue reter a atenção e passar a sua ideia de uma forma mais assertiva. Sendo que você mandar um WhatsApp ali, a pessoa simplesmente pode te desbloquear e nunca mais te dar retorno, né? Então, isso acontece muito, né? Mandar por e-mail também. Cara, quem que vê e-mail hoje em dia? Muito pouca gente. Então... E o que acontece muito também, né, Will, que a gente vê aí nas operações, é que começam aquelas desculpas. Então, o vendedor começa a dar desculpa. Tem um livro até que a gente gosta muito, que é o Desculpability, que fala do mecanismo de defesa ali do ego, por que surgem as desculpas. Mas, resumindo, e aí o vendedor ele vai dar desculpa, e o que o empresário faz? Muitas vezes ele aceita essa desculpa. Por quê? Porque ele está no escuro. Ele não tem um método para verificar se realmente o vendedor está fazendo aquelas ligações. Então as ligações não estão sendo gravadas, ele não tem como auditar isso, não tem um método para saber no final do dia quantas ligações o seu vendedor fez e ele fica no escuro, ele acredita na palavra do vendedor. Então se o vendedor falar, não, o cliente não atende telefone, ele vai acreditar que o cliente não atende telefone, porque ele não tem como auditar isso. Agora tem ferramentas que o empreendedor ele consegue utilizar para gerenciar isso, que vão te dar ali o número de atividades que seu pré-vendedor fez no final do dia. Você vai conseguir saber dessas ligações, quantas tiveram sucesso que ele conseguiu falar ali com o decisor, quantas que ele conseguiu ali conectar, quantas que realmente caiu na caixa postal. Então o sistema mostra tudo isso de forma prática para o empreendedor não ficar no escuro ali e só com a palavra ali, que muitas vezes é uma desculpa por um medo ali de fazer uma ligação, né? Sim, essa é uma sensação horrível para o empresário ali, você ter que viver com base na confiança e no que o vendedor diz. Porque contra dados não há argumentos. Então, se você tem clareza de quantas ligações aquele vendedor está fazendo, qual que é a taxa de conversão dele e como que ele está fazendo esse processo, o que ele está falando, se ele está seguindo o processo que foi desenhado para isso, a probabilidade disso dar errado é muito mínima. Ô Will, e qual que é um número bom ali, um número ideal de ligações, de atividades para um SDR fazer?
Muito boa pergunta. Essa questão de atividades, muitos empresários ali, né, muitos vendedores, quando a gente vai colocar uma operação comercial, ele quer fazer o mínimo. Mas 30 ligações por dia é suficiente? Não, não é. Numa operação de pré-vendas, numa operação de prospecção, como eu disse agora há pouco, a taxa de conversão é muito baixa. Hoje, se você pegar a taxa de conversão de uma ligação, ela fica entre 7% e 9% ali. Então, para você agendar 7 reuniões ali, você tem que falar com 100, fazer 100 ligações efetivas. Então, precisa de um volume bem grande de atividades. Então, um número recomendado aí, um benchmark de ligações, pelo menos entre 80 a 110 ligações por dia para o vendedor. Fora as atividades complementares, que são WhatsApp, e-mails, social point, por exemplo, envios de LinkedIn. Então, isso complementa o leque de atividades que o pré-vendedor pode executar. Isso vai gerar em torno aí de 140 a 150 atividades por dia. Esse é um número ali para o vendedor que quer ter alta performance. Se ele fizer isso, pode ter certeza que ele vai ter resultado. Tem até um estudo de um professor de Harvard que ele pegou uma turma e dividiu em 2 grupos. Para um grupo, ele pediu que esse grupo tirasse a melhor foto possível. Eles tinham 6 meses, se eu não me engano, para tirar a melhor foto possível. E para o outro grupo, ele pediu que tirasse o máximo de fotos que eles conseguissem. Então não importava ali a qualidade dessa foto, mas sim o volume de fotos ali que eles iam tirar. Depois, passou 6 meses, esse professor foi avaliar e, para surpresa dele, o grupo que tinha a melhor foto é o grupo que não precisava se preocupar com a qualidade, que tinha que se preocupar só com o volume. E o grupo que tinha que se preocupar com a qualidade, a foto tinha ficado inferior. Por quê? Porque eles tentaram ser tão perfeito que eles não executaram. E aí o grupo que executou, por mais que eles não quisessem ser perfeito, eles foram pegando feedbacks ali, melhorando no dia a dia, e no final das contas a foto deles estava melhor que a do outro. Então na pré-vendas é a mesma coisa. Quanto mais ligação fizer, melhor o vendedor vai ficar. Falando em vendedor, acho que é legal a gente entrar um pouquinho nesse ponto também. A gente está fazendo um bate-papo aqui, falando um pouquinho de forma mais geral. Obviamente a gente vai trazer mais conteúdo profundo aqui para vocês, mas entrando um pouquinho nessa ponta que eu acho que é uma dor de vários empresários. Como contratar um bom vendedor, como contratar a pessoa certa para o time comercial. A gente tem conversado com bastante empresários e tem sido uma dificuldade, uma dor de muita gente encontrar gente boa no mercado. E que a gente precisa, que características a gente precisa buscar nesse profissional, como encontrar esse profissional no mercado aí para trazer para montar um time de sucesso. Realmente tá difícil encontrar, até pra gente aqui tem sido um desafio encontrar essas pessoas, porque como é um mercado ali muito novo, essa função de SDR, por exemplo, tá muita gente começando a ter SDR e tem pouca gente formada no mercado. Então, realmente está um desafio aí encontrar no mercado essas pessoas já qualificadas. Então, o que eu busco sempre é olhar para a mentalidade da pessoa, para olhar para os resultados que ela já atingiu na vida, não necessariamente profissional, porque a gente vai formar esse cara lá dentro. Então, qual o resultado que essa pessoa já atingiu, seja na escola, seja na infância dela, porque isso mostra muito da pessoa, se ela tem uma capacidade ali de seguir firme em determinada coisa. Então, vamos supor, uma pessoa que aprendeu a tocar um instrumento, ela teve que ter uma certa resiliência até conseguir realizar aquilo. Então, isso mostra muita disciplina. Então, isso é uma das coisas que eu olho. A curiosidade também da pessoa, porque quem é curioso aprende mais, vai mais atrás das coisas. E a capacidade de aprendizagem. O que é isso? É aquela pessoa que não tem aquele ego de achar que já sabe tudo, que é o sabichão. Então, é aquela pessoa que faz perguntas, é humilde para aprender, questiona. Então, está aberto ali para receber aprendizado. Essas são as principais características. E aí, um desafio que a gente passa é realmente motivar essas pessoas, porque ali, a hora que vai para essa fase de começar as ligações, muita gente trava. As pessoas têm medo ali de ligar na frente dos outros colegas,
Então são crenças ali que o líder ele precisa ir trabalhando e quebrando dentro da cabeça da pessoa para que ela possa pegar o telefone e realmente fazer essas ligações até ficar excelente naquilo. E para a gente encontrar essas pessoas, né, Rafa, essas pessoas num processo seletivo, a gente precisa ter muita clareza do que fazer em cada etapa, ter clareza do que a gente procura nesse profissional e como que a gente vai encontrar isso durante todo o processo seletivo, né? Então, hoje a gente tem um processo muito bem estruturado. Hoje a gente não contrata as pessoas ali. Muitos empresários ainda fazem isso, né? Nós fizemos bastante isso. Manda o currículo, aí você recebe o currículo, faz uma entrevista ali, e aí, você pode começar amanhã, posso. Começa na segunda-feira, e aí a pessoa já começa a trabalhar. Senta com o fulano aí, e aí tá tudo certo. E aí qual que é a probabilidade disso dar certo? Então nós temos um processo seletivo muito estruturado, então onde você consegue avaliar esses comportamentos que o Rafa falou de uma forma bem objetiva. E aí uma questão uma dica ali para o empresário ali, para você fazer no seu processo seletivo para qualquer pessoa do time comercial é fazer um roleplay. O que é um roleplay? É uma simulação de venda. Porque se a pessoa está sendo contratada para ser um vendedor, nada mais justo que ela vender alguma coisa para você antes dela começar a trabalhar. Se você não compra dessa pessoa, por que o seu cliente vai comprar? Então, a gente faz esse roleplay, a gente traz isso na prática, testa essa pessoa antes, para depois, sim, seguir com o processo, com outras avaliações, mas esse eu vejo que é um ponto importante. Quem não faz um roleplay, quem não faz uma simulação de vendas, seja por telefone, seja por uma apresentação online, comecem a fazer, porque a gente já consegue pegar muito gap ali na contratação da pessoa. E explica para o pessoal, William, que é esse roleplay? Como que o empresário ele consegue fazer isso na prática ali? O que ele precisa fazer? É muito simples. Se você já tem um script ali de como fazer a abordagem do seu cliente, mesmo que você não tenha, escreva como que é uma abordagem por telefone, preste atenção no seu time, ou você mesmo escreva ali um passo a passo de como que você aborda um cliente, e aí você passa esse passo a passo para o seu candidato, envia para ele por WhatsApp, por e-mail, pede para ele estudar ali por um ou 2 dias ali aquele script, aquele passo a passo de como fazer a abordagem, e aí você consegue com isso já avaliar a capacidade de aprendizagem, o quanto ele se dedicou ali, né, para aprender aquele processo ali, estudar o seu negócio, estudar o produto, estudar o cliente, e aí a capacidade que ele teve de te apresentar de uma forma persuasiva aquele produto ali com base naquele processo que você passou para ele fazer. Então isso já dá para ter uma visão bem bacana assim, se a pessoa tá realmente afim da vaga, porque assim, tem alguns que você vê que nem tá afim, né? Então o cara entra ali, é curioso. Então você já elimina bastante curioso da vaga e fica realmente com quem tá afim, com quem tá buscando uma oportunidade, quem está a fim de se dedicar e se doar. Então isso é uma forma prática da gente fazer. E é legal nesse roleplay também, a gente costuma fazer ele em 2 rodadas, justamente para avaliar a capacidade de aprendizado ali da pessoa. Então a primeira rodada a gente dá os feedbacks dos pontos de melhoria, do que a pessoa precisa mudar ali daquela performance que ela teve na ligação, e na segunda rodada aí a gente vê se a pessoa colocar em prática aquilo ou não. Então assim, já teve pessoas que a gente contratou que no primeiro foi muito ruim. A pessoa ali não conseguiu desenrolar muito bem, só que com os feedbacks, ela catou aqueles feedbacks e na segunda rodada ela foi muito bem. E aí isso mostrou essa evolução, essa capacidade de aprendizado. E depois essa pessoa trouxe resultados ali no decorrer da empresa ali. E também o contrário já teve a pessoa que foi bem no primeiro e no segundo foi mal. E mesmo assim a gente resolveu ali tentar com aquela pessoa e também acabou não dando muito certo. Então isso é uma coisa que eu falo para analisar, como que é a evolução dessa pessoa. Por mais que às vezes ela não esteja tão preparada no momento, se é uma pessoa que evolui rápido, dê uma chance para essa pessoa que provavelmente ela vai trazer resultado para o seu negócio. E essa pessoa entrando na sua empresa, muito importante você ter um bom processo de onboarding. Então essa é uma outra dica, se você ainda não tem, é muito simples,
Também, tudo que a gente vai fazer, se você olhar, é simples. Dá trabalho, mas é simples. Então, o processo de onboard bem feito também vai ajudar bastante quando essa pessoa chegar na empresa, ela perceber essa organização, ela ter esse passo a passo do que ela vai fazer, o que ela precisa estudar, como que ela vai aprender todos os processos da sua empresa. Então, a gente tem um processo de onboard onde a gente tem cronometrado ali nas primeiras semanas dessa pessoa, no dia 1 o que ela vai fazer, no dia 2 o que ela vai fazer, no dia 3 e assim por diante. E isso a gente já tem os tempos de atividade, o que ela precisa aprender e validar isso ao longo do processo de onboard. O gestor ali no caso, senta com essa pessoa, ele consegue ver se ela está evoluindo, se ela está entendendo e já tem um processo de aprendizagem ali, porque muitos empresários querem colocar o vendedor ali para vender no primeiro dia, mas ele nem sequer conhece o produto ali, né, Rafa? E assim, a chance de sucesso a chance do cara se desmotivar é bem grande. Então, tem um processo organizado, tem paciência, separe 2 semanas ali para treinar o vendedor na sua empresa, nos seus processos, aí sim depois ele começa a vender efetivamente ali. E acho que a gente já está caminhando para o final aqui. Gostaria de pedir para você deixar uma dica, Rafa, que você acredita que vai ajudar o empresário aí que está buscando, está nesse momento ali de desafio de implementar um processo comercial, ter processo estruturado de venda, ter um processo estruturado de vendas, ou que queira saber mais sobre a máquina de vendas, o que ele precisa fazer para buscar esse conhecimento e ter essa máquina que é o sonho de todo empresário, ali ter um processo comercial que funcionando, que performa, que bata a meta todo mês e que não dependa totalmente do empresário ali, tá no dia a dia, tá no operacional, vendendo e vivendo de indicações. Uma dica que eu dou é: se você tem um sonho, acredite nele até o final. Coloca isso na sua cabeça que você é capaz de executar e vai até o final, mas vai com tudo. Porque o que eu vejo é muita gente às vezes tentando, começa ali, mas aí quando surge alguma dificuldade já meio que desanima e aí não consegue ter essa sequência. Então, até por uma experiência pessoal que eu estou vivendo agora, eu resolvi fazer uma prova bem desafiadora, que é um Ironman. Para quem não sabe, são 3.800 metros de natação e eu não sei nadar. São 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros e 200 de corrida. Isso tudo um na sequência do outro. Então, eu fiz a inscrição, coloquei na minha cabeça porque eu sei que isso é algo que vai mudar minha vida. E assim como você tem um sonho, assim como eu tive esse sonho, se você tem um sonho ali de ter um comercial estruturado, de colocar esses processos na sua empresa para que você não dependa só do seu networking para crescer, coloque isso na sua cabeça e vai com tudo que vai dar certo. E se você tem um sonho, você precisa lutar por ele. E uma coisa que eu percebi ao longo desse tempo que a gente tem vivido aí como empresário é o conhecimento. Se você tem um desafio, se você ainda não chegou no seu objetivo, é porque ainda falta o conhecimento para você chegar até lá. Então busque conhecimento, busque atalhos, não atalhos no sentido ruim de querer a coisa fácil. Busque atalhos com pessoas que já passaram pelos desafios que você está passando, pelas dificuldades que você está passando, porque você consegue encurtar muito o caminho. Aprenda com as pessoas, tenha um network bem diversificado, converse com diversas pessoas que já chegaram onde você está buscando chegar ou estão no caminho, estão buscando o mesmo objetivo. Então, busque esse conhecimento. Não só o conhecimento não é suficiente, aplique esse conhecimento, coloque em execução. Porque se você executar, você vai errar e vai transformar isso numa experiência. E aí você vai de novo, busca mais conhecimento, aplica e isso de forma sem parar. Então não pare nunca, sempre busque conhecimento, sempre aplique e não desista do seu sonho. Espero que esse podcast tenha contribuído com você, empresário. E nos próximos aí, com certeza, vamos trazer muito mais conteúdos para você. Vamos trazer convidados incríveis aqui. Prometo que a gente vai procurar trazer os melhores. E muito obrigado por ter nos assistido. E segue a gente lá nas redes sociais. Instagram da Hunt Sales é @hunt.sales, Rafael Vilela Cravo e @William Oliveira Oficial. E se você quer
Se você tem algum assunto ali que vai agregar para o crescimento das empresas e quer participar do nosso podcast, manda mensagem para a gente que a gente conversa. Se for um assunto ali que vai levar crescimento para as empresas, vai estar cumprindo com o nosso propósito aqui, você será super bem-vindo aqui também como convidado nosso. Se você tiver algum assunto, alguma ideia de conteúdo que você precisa para sua empresa, coloca nos comentários aqui no Spotify, que a gente vai colocar na nossa pauta para trazer convidados para falar desse assunto. Muito obrigado.